As janelas que vocês fizeram aqui, o que acontece? Eu acho que nós não colocamos janelas de vidraças, mas vou dar um exemplo aqui rapidão. Por exemplo, no nosso 3D, eu vou pegar essa janela aqui. Janela, pele de vidro, uma folha. Pronto. Vou selecionar as demais. Ó, essa folha, Ctrl, segura e seleciona, dou um Tab, Ctrl, segura e aperta. Vou desfixar essas 4 folhinhas e vou colocá-las para virar janelas. Já está aqui, ó, embaixo já fica os recente utilizado, vou clicar nela e ela aparece. E agora você volta ó, em anotar. Depois de anotar, você vem novamente, ó, identificar todos, escolhe a opção das famílias que é janela, identificador de janela, com o código, né, a opção código aqui. E aí, eu recomendo a orientação ficar na vertical, porque praticamente todas as janelas estão nesse sentido, aí o texto fica viradinho no sentido vertical. E aí dou um OK agora, ó. E aí todas as tags de janela, tanto aqui onde tiver janela na vidraça, onde tiver janelas aqui fixas, ó, essa aqui ficou em cima do outro, você só afasta o texto. E aí está aqui, ó, todas as simbologias, né, que apontam as esquadrias das janelas, ok? Quando tem muita janela assim de basculante numa pele de vidro, e a gente sabe que é a mesma, eu não recomendo deixar várias simbologias. Você pode simplesmente selecionar algumas, dar um delete e deixa apenas uma simbologia representando todas essas folhas, que é a mesma, né? Então, uma para cada situação de esquadrias de cada pele de vidro é o suficiente para representar, ok? Isso quando está na mesma sequência, beleza? Então é isso sobre as simbologias, tanto de portas, janelas, a parte de elevação de nível, os nomes dos textos. Então, tudo isso você tem que organizar bonitinho para todas as situações que tiver desses elementos. Após isso, aí vem a representação das cotas, né, dos ambientes, que aí vocês vão pegar uma sequência e aí fazer cotas externas, medianas e mais detalhadas. Por exemplo, aqui nós temos o vão dessa situação. Falando nisso, tem até uma porta de saída aqui, vou até colocar logo ela. Vou colocar aqui porta de correr, essa porta aqui. Pronto. Tem uma porta aqui. E aí, olha o que vai acontecer. Quando eu vou representar uma cota, existe 3 situações, né? Tem que ter a cota mais detalhada, a cota mediana e a cota geral. Porém, para o anteprojeto, a gente só obriga, assim, pelo menos as cotas medianas e as gerais, porque senão o desenho vai ficar muito poluído e também não é tanto um projeto executivo. E aí você vai vir aqui ou dá um DI ou pega a ferramenta de cota. Aqui você escolhe vários tipos de cotas, se vou trabalhar angular, radial, diâmetro, mas não estamos trabalhando só alinhada mesmo. E aí, ao invés de você clicando ó, de ponto a ponto, por exemplo, vou clicar aqui, aqui, e aí sai clicando para fazer a cota de cada coisa, eu acho que é muito mais trabalhoso do que simplesmente você habilitar a ferramenta, vir aqui nas opções, ó, ver se lá no software mais atualizado, 26 ou 25, se essas informações ou estão aqui embaixo ou se estão aqui da lateral. Você vai vir aqui, ó, selecionar paredes inteiras, e dessas paredes inteiras, há opções é que você deseja pelo menos as intersecções entre paredes, ok? Dou um OK, e agora ó, eu clico nessa parede inteira, e aí você vê essa informação automaticamente, ó, clicou, vê que não está selecionando nada, botou para fora, fixou, e aí você tem essa cota. Aí como é que faz a cota geral? Você vem nas opções, desmarca essa opção de intersecção, ok? E agora clica na parede e ele faz a cota geral dessa parede daqui até aqui. Tá vendo que é bem mais simples? Da mesma forma vai ser aqui, ó. E aí você volta de novo, intersecção, marca, ok, e aí secciona essa parede. Aí você marca essa parede aqui, ó, quando você seleciona ela, ó, vou clicar aqui, ó. Clicou, pega essa daqui, ó, para fazer o eixo e vem com essa parede aqui também, ó. Quando ela ficar azulzinho, você clica e ela vai pegando, ó. Cada situação você pode
Ó, pega aqui do ambiente, ok? E depois você só edita o que for necessário, ok? Fixou, clicou fora, pronto. Ah, mas aqui ó, não ficou os pontos de cada. Não tem problema. Você pode dar um ESC para sair da ferramenta 2 vezes, clica na cota, vem aqui ó, editar linhas das chamadas, e aí você edita os pontos. Ó. Você vem aqui, eu quero marcar desse ponto aqui, ó, dá um tab, até aparecer essa bolinha, clicou, ele divide. E aqui continua ó, fazendo a espessura das paredes, porque ele só pegou uma vez. Pronto, opa, cliquei fora, clica de novo. E aí depois que você editou, você clica fora, ela fixa e fica automaticamente cotado todo o desenho, tá vendo? Então é desta forma que a gente vai trabalhar as cotas, tanto medianas quanto as gerais. E aí você vai fazer para este lado, para este, para o outro. E eu acho que seria interessante uma bem no meio, passando todos os ambientes. Onde for mais necessário, as principais medições dos vãos internos de cada ambiente, ok? Então é desta forma que a gente representa a parte técnica. Se faltar alguma informação, aí você quer identificar o guarda-corpo. Então você coloca um textinho. Aqui, ó, eu acho que não vai ter a família, mas vamos testar. Identificar a categoria. Vamos ver aqui, guarda-corpo. Ó, não tem essa família. Aí, quando não tem, tem uma identificação geral. Ó, por exemplo, anotar identificador de múltiplas categorias. Clica nele. E agora, ó, vou escolher a opção de descrição. Vou selecionar aqui, ó, vou tirar essa parte fixa, ó, extremidade fixa e deixar livre para me escolher o ponto que eu quero. Cliquei e o texto vai ficar mais ou menos aqui. Aí, quando eu selecionar aqui este elemento, eu venho aqui na descrição dele, ó, editar tipo, e agora eu vou virar até a informação de descrição desse material do guarda-corpo e escrever, ó, guarda-corpo, tracinho, 110 centímetros de altura. Vou botar Alt. Pronto. Dê um OK. E aí você tem esse texto ó, sendo informado. Caso aqui fique poluído, você pode pegar esse texto, ó, dar um barra de espaço para ele virar, coloca aqui no cantinho, ó, onde fica o patamar, e essa informação da tag aqui, ó, você pode pegar ela, colocar a bolinha para ficar em cima do guarda-corpo, e aí essa quebra aqui da linha, ó, você pode virar aqui. Vou pegar o texto, vou botar mais um pouquinho mais para cima, e aí ele, ó, ficar bem alinhado. Pronto. E aí você tem essa informação dizendo que esse aqui é um guarda-corpo de 1,10 m de altura. Beleza? Então é desta forma que a gente vai informando. Aqui também ó, faltou as informações da numeração de pisada dos degraus. Você clica aqui e aí fixa para cá e para cá. Quando você for fazer uma cota mostrando aqui o meio do ambiente, é importante que você pegue essa medida da espessura da parede, né, que seria essa linha de cá, ó, 15 centímetros, o tamanho do patamar, então você pega rente à parede aqui, ó, pronto. E aí, quando você pegar o patamar, aí você vai pegar pelo menos um lance de degraus para mostrar essas informações da quantidade, não só da quantidade, mas o tamanho desses degraus, correto? Ó, coloquei aqui o vão inteiro, vou deixar aqui no ladinho onde não aparecem os números e fixar. Ao fixar, vou afastar um pouquinho mais para cima, vou dar um ESC 2 vezes para sair da ferramenta de desenho de cota, vou deixar um pouquinho mais para cima, e aí esse texto você vai pegar ó, essa bolinha do meio e rebaixar essa situação, ó, tá bom? Quando você faz isso, a cota ela não precisa ficar totalmente dentro da outra, porque aí o desenho não fica tão poluído. Ah, mas ficou o texto, não tem problema. Você pode vir aqui na cota geral e vamos trocar ela para uma cota de 2. Ó, duplica e aqui vai ser uma cota só de 2 milímetros. Dou um OK.
E aqui no tamanho do texto, ó, tamanho do texto, você coloca 0, que aí é 2 milímetros, dá um OK, e aí reduz para ficar mais organizado a espessura não, perdão, o tamanho dessa pisada, de 28 centímetros para cada degrau. E aí fica mais organizado. Beleza? Então é desta forma que a gente... E aqui o texto vai da hall de entrada sobe para cima e o nível fica mais embaixo. É desta forma que a gente coloca as principais informações de planta técnica. Nomenclaturas de ambiente, elevação de nível, simbologia de portas e janelas e as cotas dos ambientes, medianas e gerais. Beleza? Acho que é o grosso que é obrigatório ter essas informações. E algumas questões de numeração de pisos, informações de texto de elementos que precisa ter detalhes, e isso é crucial no desenho técnico de plantas baixas. Ok? Com isso organizado, agora nós vamos abrir a planta layout. E na planta layout, aqui já é um pouco diferente. No desenho, a gente vai colocar mais a alta qualidade e a coloração a gente coloca cores consistentes. Porém, essas linhas elas estão muito grossas. Se eu for deixar aqui ó, desativado as linhas finas, olha como é que fica. Ó. Tá vendo? Ele fica bem preto, vai ficar bem... E aí, como é que a gente suaviza essas linhas? A gente vem aqui ó, nesse cubo de estilo visual, clica nas opções gráficas, e aqui a gente vai suavizar as linhas, ó, consistente. Ok? Dê um OK, automaticamente você percebe que as linhas elas ficam bem mais tênues, né? Não fica aquela coisa meio junta. Enfim, na hora que você for gerar o PDF, você vai perceber isso, ele vai ficar muito mais suave, ok? Que aqui está bem compacto a imagem da tela do computador e você não percebe isso a olho nu. Bem, feito isso, agora você vai clicar nas famílias aqui, ó, que tem o texto. Quando ela ficar azulzinho, clica com o direito acima e vai selecionar todas as instâncias visíveis dessa vista de layout e vai trocar essa família para somente nome do ambiente, porque em planta layout a gente só identifica os ambientes sem área quadrada, ok? É isso. E aqui é onde você permite visualizar os móveis que vocês colocaram. Quem chegou a colocar móvel vai perceber que vai aparecer nessa vista e aqui, ó, na planta, perdão, confundi aqui a imagem. Aqui na planta baixa térrea, que o técnico, se tiver algum móvel aparecendo, vou até dar um exemplo aqui, ó, arquitetura, componente, e vou colocar aqui, por exemplo, uma cadeira. Cadeira aqui, ó. Vou colocar aqui uma aqui, outra aqui e outra aqui. Pronto. E esse móvel não é para aparecer na planta técnica. Aí você só seleciona uma delas e todas elas são famílias de categoria mobiliário. Então, por ela ser da mesma categoria, você clica aqui ó, com o direito, ocultar na vista a categoria. Então, tudo que é mobiliário é ocultado aqui e na planta layout, o mobiliário aparece onde permanece e deve estar. Beleza? Então, é desta forma que a gente organiza a vista, tanto layout como técnica. E aí, para selar essa situação, agora você vai ter que salvar essas configurações como modelo de vista e aplicar nas outras. Por quê? Senão você vai fazer o mesmo retrabalho, isso, nas outras plantas. Então, eu vou vir aqui agora, ó, que eu já organizei a planta baixa técnica e eu quero que ela seja representada desta forma. Você vai vir aqui, ó, com essa situação selecionada, clica com o direito em cima da vista que você organizou e aqui, ó, salvar, cadê aqui, ó? Salvar. Aqui, ó, criar modelo desta vista. Então, eu vou pegar essa vista e criar ela como um modelo. Vou pegar aqui, ó, criar desta vista. E o nome desse modelo, desta vista, eu vou chamar ela de vista. Aliás, eu vou botar um M de modelo. Modelo MV. Aí eu vou colocar planta técnica. Então, modelo de vista de planta técnica. Dou um OK. Pronto.
Aí aparece essa aba aqui, ó, dizendo que ela vai ficar salva nos modelos de vista e tá aqui mostrando, ó, modelo de planta técnica. Pronto, deu um OK. Agora, vou pegar a layout, onde eu salvei a layout, vou clicar com o direito, criar modelo desta vista, e aqui vou chamar de MV, né, modelo de vista, planta layout. Dou um OK. E agora, ó, já aparece aqui MV planta layout, dou um OK. E detalhe, essa planta layout, eu não quero ela com escala 1:100. Eu vou deixar ela um pouquinho... Aliás, vou deixar ela como tá, não tem problema, porque senão na folha não vai ficar tão visível. E agora, as outras demais vistas, por exemplo, do superior, aqui, ó, N2, onde a gente não duplicou, você vai pegar aqui, ó, duplicar, vista, com detalhamento, e aí você vai organizar, vamos dizer que vai ser a planta técnica. Eu vou botar aqui, ó, planta baixa, tracinho superior. Clico fora e aí ela está informada. Pronto, vou pegar a outra de novamente, ó, N2, clicar com o direito, duplicar vista com detalhamento e na informação da cópia eu vou colocar planta layout, tracinho superior. Feito isso, vocês vão perceber agora, ó, que nessa planta aqui, ó, que eu abri, planta baixa superior, que é a que a gente vai fazer a técnica, você vai simplesmente pegar aqui, ó, sem selecionar nada, rotacionar nas propriedades para baixo, e aqui você vai ver, ó, modelo de vista, ó, modelo de vista nenhum, e você aplica modelo de vista planta técnica. Dou um OK, e aí ela é configurada as informações de representação de cor, de limpar o desenho, ocultar aquelas coisas de separação. E aqui você agora vai só terminar o resto, que é cota, e colocar a simbologia de nível e tudo mais. Ela já fica limpa, preparada. Agora eu vou na planta layout superior, do jeito que está aqui, sem selecionar nada, só simplesmente com as características de propriedade da vista. Vem aqui, ó, modelo de vista lá embaixo, nenhum, e aí você bota modelo de vista planta layout. Dou um OK, e aí você percebe que até colore e oculta aquilo que não é para aparecer na planta de layout em relação à técnica. Aí você só vai pegar aqui e nomear aquela situação, né? Por exemplo, como está com área quadrada, clique com direito, selecionar todas as instâncias dessa vista e modificar essa família para somente nome de ambientes, ok? Então, é desta forma que a gente organiza as vistas de plantas horizontais. Da mesma forma, você vai vir aqui na planta de cobertura. Ah, na minha cobertura eu não estou vendo nada. Isso provavelmente é a faixa dessa vista que não vê lá para baixo. Então, você já vem aqui, ó, sem selecionar nada, vem aqui na parte de extensões, faixa da vista, editar, e com ela, aqui na profundidade, eu quero ver até o nível ilimitado. Com isso, dou um OK e você percebe que essa informação já é alterada, porém a fase dessa vista aqui, ó, não está configurada para construção, está somente estudo preliminar. Então, vem aqui anteprojeto e o filtro da fase vai ser construção. E aí, automaticamente, já muda essas informações. Outra coisa que eu estou vendo, ó, é a coloração. Aí aqui você, como eu não fiz nenhum modelo de vista para cobertura, aqui eu já boto alto e vou colocar cores consistentes. Pronto. E aí ativo aqui, ó, essa região de recorte, a caixinha, e vou recortar apenas em cima onde fica as vias, no meio da via. Ó. Tá vendo? Que aí eu consigo visualizar o entorno, porque a planta de cobertura ela vai ser feita junto com a planta de implantação. Tá? Pronto, ó, você vê aqui, vou colocar mais ou menos, mostra as ruas, dou um ZA, e aí você tem toda a visualização da planta de cobertura, com as vagas e tudo mais. E aí, a próxima situação é nomenclaturar as informações de telhado, que aí você vem aqui anotar, pega a inclinação de ponto, e aqui onde tem telhado, tem o não preenchido e tem o preenchido. Vou pegar o preenchido, que é todo pretinho. E aqui você mostra, ó, aqui tem um caimento,
aqui tem outro caimento, e aqui, ó, outro caimento geral aqui, e aqui, ó, um caimento para cá, outro para lá, e aqui também, e aqui também. Ok? Então, essa setinha de inclinação. E aí, esse textinho, quando eu seleciono aqui a família, ó, dá um tabzinho, pega essa bolinha aqui embaixo do número e coloca ele aqui mais para cima, que aí você organiza o caimento de inclinação de cada telhado. Beleza? E aí é desta forma que a gente vai organizando. E depois as cotas gerais, que tem que mostrar dessas platibandas. E aí, como a gente já viu como é que cota, você vai pegar, clicando de uma parede, aparece a cota e assim por diante. Beleza? Como aqui tem uma curva em relação... Vou até mostrar um exemplo aqui ó, dessa cota. Eu vou dar um DI. Aí você pode a opção de paredes inteiras. Vou clicar na parede, ó. Ele cotou aqui, ó, essa parte da platibanda. Vou deixar aqui para fora. E aqui uma cota geral. Vou clicar em opções, desmarco essa opção de intersecção, clico novamente na parede e ele mostra a situação. Agora, não tem problema. Quando não ele pegar aqui, você pode pegar o raio. Por exemplo, ó, você vem aqui, DI, pega o raio, clica no raio e ele te dá aqui ó, a distância desse raio em relação a este ponto retinho da parede até aqui. Ok? E assim você cota as demais paredes retas. Então, viu que não é tão difícil de fazer a situação da cotagem em questão do anteprojeto da situação que vocês estão desenvolvendo. Beleza? E depois a cota final é da implantação, que você vai pegar aqui a planta linear, aí aqui é o limite do terreno, ó, clicou, aqui é o afastamento, clicou no afastamento e vai até o próximo recuo e aqui na divisa do lote. Clicou fora e agora uma cota geral, do tamanho do lote até o tamanho dele. E aí você tem a cota mostrando os afastamentos sendo respeitados e o tamanho do lote aqui conforme o projeto. Ok? Então, e você faz isso em todos os lados. Então, é desta forma que a gente organiza os planos do projeto. Beleza? Na próxima aula, a gente vai ver a parte de cortes, fachadas e a organização depois, posteriormente, das pranchas.